muchachos e muchachas. Hoje nós vamos ter a nossa aula de português sobre variação linguística. Vocês sabem o que é isso? Pensem um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês pensem, ok? Vocês acham que a língua, ela varia, ela muda? Ou vocês acham que ela é parada, estática? Tempo. Acabou o tempo. A língua varia. Quem disse que ela varia, ó, ponto positivo, acertou. Como que ela varia? Ela tem vários tipos de modificações e nós vamos ver alguns exemplos agora. Como, por exemplo, a variação histórica. O que significa isso? Significa que com o passar dos anos, das décadas, a linguagem foi se modificando. Eu trouxe um exemplo de uma palavra muito comum, né, no nosso vocabulário, que é essa palavra. Antigamente nós falávamos vossa mercê. Algumas novelas de épocas a gente vê a utilização desse termo, né? Depois passou para vossa mercê e evoluiu para vossa mercê, vós mercê, vão ser, você, como nós conhecemos atualmente, e você, né? No caso, a abreviatura, o V e o C. E até essa propaganda vai falar, né? Evoluir é simplificar, que tem tudo a ver. A linguagem ela é dinâmica e à medida que ela evolui, ela vai sendo simplificada. Por quê? A gente tem a necessidade de uma comunicação rápida, dinâmica, por isso que evoluiu. Esse tipo de evolução é uma variação linguística histórica. Um outro tipo de evolução, que é a evolução, a variação por idade. Uma pessoa mais jovem normalmente não fala como uma pessoa, um idoso, né? Tem um linguajar diferente. Por exemplo, jovens vão dizer, um idoso pode falar assim, o jovem passeia muito. Já um jovem da atualidade ele vai falar que os jovens dão rolé. Então essa é uma variação de acordo com a idade da pessoa que está falando. Uma outra variação é em relação ao sexo. Se é mulher, se é homem. Geralmente as mulheres usam muito diminutivo, né? Lindinho, bonitinho. Os homens, eles não tendem a usar palavras no diminutivo. Eu estou dando aqui só alguns exemplos. Claro, tem N exemplos, né? Então, por exemplo, um homem, uma mulher e um homem tem essa diferença. Uma mulher entra numa loja e diz, entrei em uma loja e comprei uma blusinha lindinha. Ela vai usar lindinho. Um homem não vai falar isso de jeito nenhum. Ele vai falar que ele entrou numa loja e comprou uma blusa bacana, uma blusa legal, ok? Uma outra variação que a gente tem é em relação ao contexto de comunicação, e esse talvez seja o mais importante. Nós agimos de acordo com a situação, como se fôssemos atores mesmo, né? Então eu comunico com a minha mãe de um jeito, eu comunico com o meu pai de um jeito, eu comunico com o meu chefe de outra maneira, com o professor. Então essa é a variação do contexto, né? Então a gente altera esse modo de falar, porque a gente sabe que existe uma relação diferente entre as pessoas, né? Eu não falo da mesma forma que eu falo com o meu amigo, eu não falo com o presidente, por exemplo, ok? A outra variação que ela é muito observada é a social. O que é essa variação social? É que diz respeito ao contexto social que a pessoa vive. Então, por exemplo, a gente vê muitas pessoas falando bicicleta. Isso é comum, é uma variação social. Enquanto outras já dizem bicicleta. Ou seja, quem fala bicicleta está muito mais próximo daquilo que a gramática traz para nós. E quem fala bicicleta já está mais afastado dessa gramática, né? Ou então aqui, né, nós que somos mineiros, a gente costuma falar assim, você tá bom? Ou você tá bom? Né? Então tem essa variação. Uma outra que é muito comum é a pessoa falar problema e não falar problema, né? Então esses são alguns tipos de
variação social que a gente tem. Uma outra variação interessante é relativa à profissão. De acordo com a profissão que a pessoa tem, ela também vai mudar o seu linguajar. Tanto é que a gente chama de alguns dialetos, né? O advogado tem os termos que ele usa, o médico, né? Então vamos ver um exemplo dessa variação em relação à profissão. Nessa tirinha da vida moderna, esse rapaz vai ao médico, o médico está lendo o resultado do exame e ele vai dizer: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Então vejam, quando o médico fala isso, a cara do personagem é de total espanto, porque provavelmente ele não entendeu nada que o médico disse. E ele achou que essas palavras ele estaria com uma doença muito grave. Então aí nós já temos uma diferença de linguagem entre os dois personagens. Aí ele fica apavorado e diz: ai meu Deus, que ele está, né? E quanto tempo eu tenho de vida? Então ele já está achando que dá para a morte. E aí o médico entende que ele não compreendeu da forma que ele disse e muda a linguagem dizendo: não se preocupe, é só um furo, né? Então aí ele fica mais tranquilo, né? Então é uma diferença muito grande da forma de lidar. Quem nunca foi ao médico e ele disse palavras que você não entendeu e até pesquisou posteriormente ou perguntou para o médico depois, né? Então esse é um exemplo de variação relativa à profissão. Outra variação interessante, e neste momento eu vou convidar uma pessoa que vocês gostam muito, que é a nossa professora Cris de Arte, e por isso vou usar a máscara para que a gente possa se comunicar. Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a professora Cris, ela é pernambucana e aí é um excelente exemplo para nós da variação geográfica. Por quê? No Brasil tão grande como nós, mesmo se fosse pequeno, há variações entre as regiões. Então, Cris, eu queria saber primeiramente de onde você veio, qual cidade, né? De onde você veio. Eu sou do interior de Pernambuco, né? Pernambuco fica lá na região Nordeste, né? Tem uma cidadezinha bem friazinha chamada Gravatá. É de lá que eu venho. E Cris, você percebe, né? Quais as diferenças que você percebe entre a sua maneira de comunicar pernambucana e a nossa, dos mineiros? Então, as principais diferenças que eu sei que vocês já notaram, né? Desde o momento que eu entro na sala de aula que eu falo bom dia, vocês já percebem aí, né? Vocês falam como, Renata? Bom dia. Bom dia, eu falo bom dia, né? Então tem essa diferença aí, nessa sílaba aí, DI, né? Também tem a diferença num boa tarde, né? E também boa noite, né? Então, TI, TE, DI, DE, né? Tem essa diferença entre o que eu falo e o que vocês falam. Outra coisa é o S. O meu S, em alguns momentos, eu falo ele com som de X, né? Por exemplo, escola. Vocês falam como? Escola. Ou, deixa eu testar de novo. Escola. Escola. Né? E estudar. Vocês falam? Estudar. Português. Português. Notaram aí a diferença? E outra coisa legal também são algumas palavras que a gente fala lá, expressões que vocês não falam aqui. Por exemplo, se eu dissesse: ô Renata, deixa de ser amostrada. Você entendeu o quê? Vocês acham que é o quê? Amostrada. Então, a amostrada é exibida, né? Uma pessoa que gosta de se exibir, né? Ou, por exemplo, aquele menino é muito pirangueiro. Sério que é pirangueiro? Palavra estranha, né? Pirangueiro é mão de vaca. Aquela pessoa que não gosta de dividir nada com ninguém, né? Então são expressões que a gente fala lá e que vocês não falam aqui.
e tem alguma outra expressão, ou melhor, você sofre algum preconceito, você se sente assim menosprezada aqui em Minas Gerais pela forma como você fala? O que eu sinto é que as pessoas estranham, né, e acham engraçado, né? Então, eu aqui na escola, por exemplo, eu acho que sou a professora que recebo mais bom dia. Por quê? Eu chego e falo bom dia, todo mundo quer falar bom dia me imitando, né? Então, bom dia, aí todo mundo força para falar bom dia, né? Mas as pessoas geralmente elogiam e acham até bonitinho. Então eu agradeço a participação sua, viu, Cris? Com esse sotaque tão lindo, né, gente? Porque é um sotaque assim que eu amo, que é bem cantadinho. É muito lindo e agradeço, né, gente? Então aproveitem, conversem muito com a Cris, porque aí vocês estarão aprendendo essa variação linguística fantástica, ok? E aí eu te agradeço, viu, Cris, pela sua Eu que presença. agradeço, Renata. Um abraço. E agora, pode ficar, Cris, aqui conosco? Agora eu vou chamar o Marcos, porque o Marcos, nosso professor de Educação Física, também vai explicar um pouquinho de uma outra variação linguística, que são as gírias, né, Marcos? Isso. Eu estive conversando com o Marcos. Gente. Cumprimenta seus queridos alunos. Eu estive conversando com o Marcos e ele disse que ele tem o costume de falar gírias. É isso mesmo, Marcos? Tenho o costume de falar gíria, sim. Por ter um contato muito com jovens, né? Por eu trabalhar na educação física, com treinamento também, eu tenho um contato com muitas pessoas que se comunicam de maneira diferente, né? E a gíria está muito presente no linguajar delas e no meu também. Uhum. E quais as gírias assim que você utiliza? Olha, eu uso um pouco menos do que os meus alunos, né? Eu uso gírias, por exemplo, colé. Uso até algumas gírias que eu nem sei o significado delas, né? Uso muito a gíria velho, que é uma gíria, né, bem antiga, que os meninos acho que nem usam. Uso muito a gíria brother, mano, né? Que são maneiras de estar mais próximo e de também cumprimentar, né? E de estar realmente mais próximo dos meninos. Uhum. Então esse é o motivo, né? Você utiliza para se aproximar do linguajar dos jovens, né? E o Marcos, tem uma diferença entre as gírias que você conhece ou usa em relação às gírias dos seus alunos? Olha, eu vejo que os meninos, eles usam muito gíria, eu tenho que estar bem próximo deles também nas palavras, mas eu não me aproximo tanto assim de utilizar as gírias que eles usam. E eu vejo que tem diferença sim, principalmente na quantidade de gírias que eles usam. Então, eles usam mais ou menos? Eles usam mais, eles usam muito mais. Então você se policia mais? Eu me policio. Por exemplo, os meninos usam muito a gíria Zé. E aí, Zé? Mas eu não gosto muito do Zé porque pode ter dentro da gíria ali um certo menosprezo, é o que eu vejo. Eles não observam isso, porque eles se chamam de Zé a todo momento. Entendi. Então, gente, um ótimo exemplo de gíria, né? Todos nós, em alguma medida, falamos gírias. Uma coisa interessante que ressaltar é que há gírias de antigamente que não se usam mais hoje, né? Então, isso mostra que a língua varia, que ela é dinâmica, né? Então, por exemplo, eu lembro que na minha época, que é muito tempo atrás, a gente falava que o garoto era um pão, né? Significa que ele é bonitinho, lindão. Hoje eu acho que ninguém fala que o garoto é um pão. É muito antiga mesmo, minha avó usava isso. Nossa, tá vendo? Eu sou da época da avó do Marcos, ninguém merece, né? O broto, né? O broto, nossa. Uma garota bonita, né? E aqui, essa gíria lá em Pernambuco, como é que seria? Era broto mesmo? Ai, gente, eu acho que é mais do sul isso aqui, né? A gente ouve pela televisão e tal, mas acho que lá não se falava broto. Mas lá tem gírias, não tem? Que só quais gírias lá que seriam... Véi é muito usado também, lá, né? Véi. Velho. Né? Eu acho que é uma forma de cumprimento. Então a gíria também mostra, veja que ela está sempre modificando. Então, gente, presta atenção, vocês fiquem aqui comigo, que eles vão me ajudar, gente, tá?
movimentando. E quem faz esse movimento somos nós mesmos, né? Nós é que movimentamos essa língua. Então, por causa dessa compreensão, nós vamos fazer uma atividade. Vocês topam fazer atividade comigo? Tá. Então, gente, essa atividade, inclusive, está no material de vocês sobre variação linguística. Então, nosso exemplo será com o poema do Carlos Drummond de Andrade, que é o poema Antigamente. Eu vou lê-lo, está aí no seu material. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pés de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então veja, aqui a gente tem um exemplo de variação histórica, porque há palavras aqui que o Drummond citou que nós não utilizamos. Quais são as palavras que vocês perceberam que seriam da variação histórica aqui? Mademoiselle. Isso que ela disse, né? Mademoiselle, que significa as moças. Nossa, tem muitas. Quais outras? Vocês querem olhar para lembrar? Que esquece, né, o texto? Os janotas. Os janotas, pelo contexto, do que seria janotas? Vocês têm ideia? Ele diz janotas, mesmo sendo rapagões, será que eram os rapazes, eu acho. Sim, mas eram os rapazes que se vestiam de maneira elegante, como nós estamos aqui hoje, ó, super chique, ok? Tem mais alguma outra palavra? E completando aqui, né? Faziam-lhes pé de alferes. Isso, o que seria hoje esse fazer pé de alferes? Seria namorar, cortejar, né? Então, arrastando a asa, né? Arrastando o seu braço, o seu charme, através do cortejo e do namoro, que seria isso daí. Mas ficam longos meses debaixo do balaio. Isso, gente, não fica debaixo do ônibus, né? Porque balaio hoje a gente chama o ônibus de balaio. Não é ficar debaixo do ônibus e tampouco debaixo de um cesto, digamos assim. Debaixo do balaio é quando ele não conseguia conquistar a moça que ele queria, então ele ficava esperando muito tempo para conquistar ou a mesma ou outra moça. Significa isso. Teria que fazer uma pesquisa enorme para compreender isso aqui. Por isso que a gente volta a afirmar, a língua não é paradinha, ela movimenta. Então, gente, essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham compreendido, mas se ficou alguma dúvida, pode nos procurar aqui na Escola Melo Teixeira. E assim, saudades enormes de vocês. Muitas. Que essa pandemia passe logo e a gente retorne aqui para essa sala de aula, porque vazia não tá legal. E um grande abraço. E Tchau, gente. Tchau, gente.